para quem é da área técnica, sabe que IA, né, inteligência artificial, ela precisa de dados. E todas essas redes sociais, elas têm dados de todo mundo, né? São bilhões de pessoas que elas têm. A comunidade, né, científica esqueceu um pouco da criatividade, de tentar resolver de outras formas. Eu acho que é aí que vem a importância do DeepSeek, né? De olhar o problema sob uma outra perspectiva e conseguir resolver, né, ou atingir um resultado tão bom quanto com menos recursos. Quanto tempo demora para você transferir o conhecimento de um cérebro para outro? Quer dizer, quanto tempo demora para você formar uma pessoa, para ele ser um programador? Quanto tempo demora para ele ser um escritor, ou para ser uma pessoa letrada, como um cientista, né? Enquanto que nesses modelos de IA, quanto tempo demora para você replicar um conhecimento? É imediato, ele já nasce replicado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Futuros, o podcast do Venturos. A gente tenta falar de outros assuntos, tudo, mas vamos voltar a falar de inteligência artificial, não tem jeito. Por quê? Porque esse ano já começou com tudo, né? Então 2024 foi o ano do ChatGPT. E aí a gente já começa 2025 com uma nova IA, uma IA chinesa que está todo mundo comentando, DeepSeek, né? A gente vai entender aí o que realmente tem de bom, o que tem de ruim, né? Se tem alguma coisa de ruim. Mas assim, o fato é que em janeiro, né, a gente teve uma queda no valor de ações de várias gigantes de tecnologia por essa revolução que o DeepSeek trouxe, né? Então a gente vai conversar então um pouco disso hoje. A nossa ideia é conversar sobre essas tendências de IA, mas vamos dar um caminho aí sem ser tendencioso, muito mais explicativo do que qualquer outra coisa. E hoje eu tenho o prazer de receber dois grandes especialistas aqui. Então, pela primeira vez aqui no Futuros, o Sidney Leal, pós-doc, né? Completando, né, pelo C4AI, um dos nossos especialistas de LLM. Eu apresento os ventureiros, tá? É o combinado aqui, tá? Não é que eu não sou o Jô Soares, não, que não deixa ninguém falar, tá? Mas então eu te apresento, prazer, tá? Prazer. Começando, quantos meses de ventura já? 6 meses. Muito bom, né? Bem-vindo. Valeu, obrigado. Time, Sidney? Muito obrigado pela sua presença. E aqui eu vou pedir para ele se apresentar, um dos maiores especialistas de IA do Brasil, né? Ele que tem experiência tanto na universidade quanto como empreendedorismo, né? Meu professor da época de graduação, a gente vai dedando a nossa idade aqui, tudo, mas professor Roberto Lotuvo, por favor, se apresente aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite de participar aí do Futuros. Eu sou, como você disse, eu sou daí dos dinossauros, né? Sou professor de dinossauros, me aposentei em 2017 e continuo colaborando dando aulas, né? Justamente dessa parte de IA, né? Que vem revolucionando. E, inclusive, a decisão de empreender, né? Após fazer essa minha aposentadoria vem da minha experiência ali como diretor da agência de inovação, que eu tive contato com muitos empreendedores bem-sucedidos, né, de ex-alunos da Unicamp, e também dessa questão da revolução da inteligência artificial, que em 2017 já estava, né, ela começou ali em 2012, mas o que eu posso dizer é que é mais difícil ser empreendedor do que ser pesquisador. Com Isso certeza. eu posso já começar. Então, pessoal, antes da gente começar, aquele recado de sempre, não deixe de nos seguir, tá? Toque lá o podcast no seu tocador favorito, dê o seu favorito, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, a gente lê todos os comentários, a gente pega muitas das sugestões, né? Nos acompanhe também no YouTube. Então, o Futuros está aí em todas as mídias, bombando, né? Então, a gente fica muito feliz com o trabalho aí, com a repercussão que tem acontecido. E aí, pessoal, antes de começar, eu queria dar um panorama geral
sobre o que é esse 2025, né? Então, o Venturos, todo ano, ele faz o lançamento dos radares de tecnologias. Você pode entrar lá no nosso site, venturos.org.br. É um trabalho que a gente faz e a gente divulga para toda a sociedade, né? Então, o radar ele é um guia, né? É justamente para nos orientar do que a gente vai pesquisar, do que a gente vai treinar nossos colaboradores, são os caminhos que o Venturos está trilhando. E, obviamente, a gente tem um radar específico, né, Sidney, de inteligência artificial. Eu sempre falo, gente, inteligência artificial não é só IA generativa, né? Tem muita coisa acontecendo. E acho que, assim, mesmo antes da explosão do DeepSeek e tudo, a gente aponta algumas tendências, a gente acredita ainda nessas tendências que a gente colocou, porque não tem como escapar disso, né? Então a gente vê aí um protagonismo muito grande ainda da OpenAI, da própria NVIDIA, né? Cada um no seu ramo, mas o valor de mercado que a NVIDIA fez em 2024 foi um absurdo, merecido, porque afinal eles estão há muito tempo nessa parte de P&D, né? Então a gente também tem que entender que não foi de uma hora para outra que eles se tornaram líderes, né? No hardware, no desenvolvimento de GPU, porque eles já vêm fazendo esse trabalho há muito tempo. OpenAI também fazendo um trabalho muito importante. A gente vê as outras gigantes também correndo a passos largos, né? A Meta está falando aí que vai ser o ano que ela mais vai investir. Então, realmente, para quem é da área técnica, sabe que IA, né, inteligência artificial, ela precisa de dados. E todas essas redes sociais, elas têm dados de todo mundo, né? São bilhões de pessoas que elas têm. Então, quando você fala de um Google, de uma Meta, né, uma própria Microsoft, eles têm muitos dados. Então, eles têm um protagonismo muito forte nisso e a gente tem que entender esse papel deles. A gente vê também, né, Sidney, a questão dos agentes, né? Muitas empresas aí entendendo o poder de um agente, né? Principalmente para eficiência operacional. Hoje, talvez, dentro aqui do Venturos, uma informação que eu posso compartilhar, metade dos nossos leads que chegam para a gente para falar de IA são de agentes, né? Então, é uma tendência muito grande que vai estar acontecendo. Mas também a gente vê algumas áreas crescendo, né? Modelos multimodais, acho que estão muito em alta aqui, o pessoal vem investindo bastante. Desenvolvimento, e aí não tem muito a ver, mas talvez tenha um pouco a ver, né? Essa parte das Small Language Models também, né? Acho que isso é algo importante. Também a gente tem uma linha de pesquisa para tentar desenvolver isso. E veio o DeepSeek, né? Eu acho que ela trouxe aí algumas coisas muito interessantes para a gente dar uma olhada, mas esse é um panorama interessante para 2025. Apesar de ter um novo player, né? E apesar de começar a se desenhar aí uma batalha, que isso já era esperado, China e Estados Unidos, né? A China vem investindo em P&D há muitos anos, né? E ela quer protagonismo não só em IA, né? Mas como também em computação quântica e outras áreas, né? A gente vê pesquisador, talvez a maior quantidade, aí o Lotuf pode nos confirmar, né? Mas a quantidade de pesquisadores, de artigos que tem de chineses, acho que hoje a China é o maior produtor de artigos do mundo, né? De fato. Então, assim, tem que tirar o chapéu também, porque eles têm investido pesadamente em educação, em pesquisa e tudo mais, né? Mas esse é um cenário que a gente vê. Aí eu gostaria, antes de começar, né? Mas vocês concordam com esse cenário? Vocês gostariam de complementar mais alguma informação? O que você acha, Sidney, professor Lotuf? Fique à vontade para complementar esse cenário 2025 que a gente enxerga aí. Acho que realmente a chegada do DeepSeek balançou bem o mercado, né? Foi quase 1 trilhão em termos de ações, né? O valor de ações foi perdido. Isso é interessante. Também assim, porque a gente vê uma bolha gigante sobre o tema de inteligência artificial no mundo inteiro. Então, é algo muito novo e todo mundo começa a especular em cima disso. E
tinha muito essa parte da especulação que precisa de hardware e placa de vídeo, tanto que o preço da NVIDIA passou todo mundo, né? E aí veio a DeepSeek com essa promessa que não, conseguimos treinar modelos com poucos recursos, mas a gente viu que não é tão pouco recurso assim. Eu queria ter o pouco recurso que eles têm, né? 5 milhões de dólares a gente encontra na esquina. É. Não é tão simples. Mas é interessante ver isso, assim, que acho que a gente vai desenvolver mais, mas até então, até a OpenAI começar com essa espiral aí de fechar os modelos e colocar poder computacional, o pessoal só olhou para esse lado. E a comunidade, né, científica esqueceu um pouco da criatividade, de tentar resolver de outras formas. Eu acho que é aí que vem a importância do DeepSeek, né? De olhar o problema sob uma outra perspectiva e conseguir resolver, né, ou atingir um resultado tão bom quanto com menos recursos, ainda sendo muito recurso, mas é menos. Eu acho que o resto, eu acho que você resumiu bem nesse panorama, onde a gente está agora, né? É hype, e já virou total, hype, né? total. Total. E a gente tem que ficar muita atenção do que a gente lê e do que a gente vê para separar, né, o que é expectativa e animação do que é realidade. E o senhor, professor, o que o senhor vê aí também dessas tendências aí de 2025? Eu acho que você falou bem, acho que o radar aí que o Venturos faz, ele pega bem as tendências, né? Eu vou focar aqui justamente nessa questão do DeepSeek, que ele veio reforçar a questão do open source, né? O Deep Learning, ele, né, na essência que a gente conhece hoje, ele nasceu ali mais ou menos em 2012, né, com a ImageNet, com a competição da ImageNet, e ele nasceu totalmente open source, e não só open source, assim, nos artigos, né, que está tudo publicado no archive, então toda a história da inteligência artificial, né, dessa pós aí do Deep Learning, mas também você tem as implementações no GitHub, né? Então você tem os modelos completos, né? E, e isso foi, quer dizer, na ImageNet tivemos aqueles 3, 4 anos ali que conseguiu baixar ali de, acho que 26% de erro para menos que 3% né? Começou ali com a AlexNet, depois foi com a ResNet, e a ResNet já fazia melhor que o humano para classificar aquelas imagens da ImageNet, né? E a gente tem, inclusive, tem aquele transfer learning, né? Você podia aproveitar a arquitetura, então muitos produtos, né, comerciais foram desenvolvidos com transfer learning. Então, assim, a IA ela nasceu totalmente open source, né, e com implementação ao redor do mundo todo. Os Transformers, né, foi, né, o Google que fez, totalmente open source, uma publicação importante, e foi apenas com o GPT-2, quando a OpenAI também que nasceu para ser open source, até no nome, só que quando eles lançaram o GPT-2, né, com uma desculpa que o modelo era muito perigoso, alguma coisa, eles fecharam o modelo, né? E daí que começou os modelos proprietários, né? Então daí a OpenAI fechou, daí o GPT-3, né, foi fechado e daí surgiu o grande, né, o ChatGPT, que foi o grande lance, mas na época ninguém sabia direito o que que era aquilo, nesses modelos proprietários, né? E aí o Google também veio com os modelos proprietários para não ficar para trás. Então a gente achava que os modelos proprietários, vamos dizer, que tinha alguma coisa ali especial na OpenAI que as outras pessoas não tiveram. E com a Meta foi um retorno muito grande ao open source, né? Então com a Meta eles publicaram, né, os llamas, e isso trouxe um impulso de pesquisa assim tremendo, né? E eu vejo que o DeepSeek ele vem essa corrida, vamos chamar, entre os modelos proprietários e os modelos abertos. E o DeepSeek está mostrando que agora está praticamente equiparado os modelos open source com os modelos abertos, né? Então, eu enxergo o DeepSeek aí como um expoente aí de open source, né? E foi muito bom eles terem aberto esse modelo, né? A Alibaba também é outro modelo chinês, mas eles têm um proprietário e tem o open source, o Wen, né?
Então, o DeepSeek, eles já colocaram todo o modelo deles open source, foi muito importante, né? E eu acho que com isso, todos os avanços que foram colocados ali foram todos, de certa forma, incrementais, né? São todos avanços incrementais, que como tem, quer dizer, o Mixture of Expert, essas coisas todas são ideias que já existiam antes, né? Que foram aproveitadas do open source, e eles deram várias contribuições, né? Então, eu coloco aí que eu lembro que quando foi fechado ali, né, naquela época ali, acho que foi em 2022, mais ou menos, que todos os gigantes ficaram preocupados e todo mundo quis fechar, o próprio Google e tal. Eu vi um comentário de um desses funcionários de uma dessas Big Tech, e ele falou assim, olha, não dou 3 anos, o open source vai passar os modelos proprietários. E é o que nós estamos vendo hoje, né? Então, assim, então eu vejo que, vamos dizer, é um modelo, a IA avançou tão rápido, que, principalmente pela forma como ele foi, do open source, pelo GitHub, pelos dados que estão na internet. Eu acho que agora a gente está retornando a voltar a ser, né, os modelos open source é a melhor forma de avançar o conhecimento e a tecnologia. É assim que eu enxergo. Eu gosto dessa visão, né? Porque realmente o mundo estava preocupado, né? Quando os gigantes. Porque assim, tem até. Eu sempre gosto de falar do Gartner, mas o Gartner ele tem uns nomes muito bacanas, né? O Gartner colocou os gigantes de tecnologia como frenemies, né? Uma hora ele é friend, uma hora ele é enemy. Mas assim, quando eles começaram a fechar, e aqui a gente desenvolve, né? A Neural Mind também é uma referência, né, professor? Pô, como é que você compete com esses gigantes? Né? Aí o cara dá uma infraestrutura, o cara tem uma nuvem, tem tudo. Foi preocupante. Né? Foi realmente extremamente preocupante essa história. Ainda né? é, né? Ainda é, mas o open source ele dá um alívio, né? Porque você pode desenvolver em cima, você tem uma série de licenciamentos, tudo, então... Mas ainda precisa de infraestrutura. Ainda precisa. Mesmo sendo open, ainda Ainda tem a tal da GPU, né? Que... Não tem hoje, toda esquina. Hoje uma máquina, né, professor, aqui que a gente cota é 1,5 milhão. Às vezes às vezes com H100, com H200, mas com uma quantidade de GPUs aí para a gente começar a brincar, né? Para a gente começar a fazer alguma coisa, né? Mas aí nesse sentido, gente, vocês trouxeram aí alguns pontos, mas a gente pode listar assim o que de fato de inovação? Aí a pergunta é para os dois, tá? Começar com o Lotufo, né? Quais as inovações de fato que o DeepSeek trouxe, né? Além dessa questão do Open, mas assim, em termos de... foi Reinforcement Learning, né? O que pô, já tinha, né? O Lotufo deu uma comentada ali, né? Muita coisa já existia, mas eles trouxeram e executaram, né? Porque tem gente que entende de IA aqui, né? Que vê o nosso podcast também, né? Opa, né? Vai começar com o Lotufo. O que foi realmente que eles trouxeram aí de fato? Então, eu acho que o DeepSeek ainda está sendo bastante estudado, né? Eles lançaram 3 modelos, né? O DeepSeek, o primeiro DeepSeek, daí o DeepSeek V2, que foi lançado em maio de 2024. É interessante quando você vê esses artigos, né, que estão publicados no Archive, eles estão sem autores. A autoria desses artigos são 100 pessoas ou mais. Eles têm lá no começo, lá, a boa parte da primeira página, metade é a lista de autores, e ainda tem no final, ainda ficou faltando mais 57 autores que estão no anexo, né? Então, é a companhia inteira, praticamente, que é autor desses modelos, né? E o DeepSeek V2, ele já foi muito, vamos dizer, arrojado, né? E as principais contribuições já foram dadas ali no V2, né? O V2 é onde conseguiu fazer um treino mais eficiente. De novo, né? Quando a gente fala treino mais eficiente, são treinos com muito hardware, né? Com muita coisa, mas conseguiu reduzir ali. Eles tem alguns indícios, né? Quando eles fizeram aí até anotei aqui o quanto que eles ganharam quando eles começaram a fazer. Eles conseguiram uma redução de 42% do treinamento, do custo de treinamento, isso já com o V2, né?
e 93% da rapidez na geração dos tokens, tá certo? Eles já treinaram naquela época com 8 tera tokens, né? E eles usavam aí o Mixture of Experts. Então, o Mixture of Experts era uma coisa já antiga, né? Foi o Hinton que introduziu, e o primeiro modelo que usou o Mixture Expert foi o Mistral, que é o modelo francês, também não foi um modelo americano. Então, assim, né? Só que o Mixture of Expert ele é mais difícil de você treinar. Então, muita gente não usa por causa disso. E eles mostraram que não é tão difícil treinar o Mixture of Expert. Daí eles lançaram, então quando lançou esse V2, já foi, muitos dos ganhos já foram ali nele. Só que ninguém prestou atenção porque ele era um modelo a mais que estava, ele ficou bem ranqueado, né, entre os primeiros, mas era com mais um modelo ali, tá certo? O V3, daí ele trouxe mais melhorias ainda. Então, isso já foi em dezembro, né? Era um pouco do mesmo, e uma das coisas que eles fazem é também, que também é conhecido, é você, em vez de você prever só o próximo token, você prevê vários tokens à frente. Então, isso também foi um fator que não era desconhecido, mas eles juntaram, todo junto, juntaram assim, um modelo grande, um modelo bem eficiente, e aproveitaram tudo que tinha eles conseguiram também uma redução na memória com esse processo lá do multi-head latent attention, né, que foi ainda do V2, mas o V3, eles melhoraram um pouquinho mais, mas o V3 foi a porta do R1. Daí, qual que é a diferença do R1, né? O R1 inclusive, é uma tendência também, eu vejo que para 2025, são esses modelos de reasoning, né, que a OpenAI lançou, né? O primeiro modelo de reasoning que eles lançou foi o O3, né? E que fica fazendo computação depois que está treinado, né? Durante a inferência, né? Então o R1 daí foi o primeiro modelo do DeepSeek que foi de reasoning, né? E aí nesse reasoning eles fizeram uma contribuição que é muito significativa, que é o seguinte, quer dizer, quando você vai fazer esse treino finalzinho de reasoning, que você tem que treinar ele mais, você normalmente precisa de um dataset de fazer o fine tuning. E para fazer o fine tuning, tem um dataset que são os humanos que tem que fazer. Você tem que ter uma anotação manual. E eles conseguiram fazer um dataset para fazer reinforcement learning sem precisar anotação manual. Então, essa foi a grande. Então, o dataset deles é muito menor, a anotação que eles têm que fazer é muito menor, e a boa parte do treinamento, eles até conseguiram dispensar o fine-tuning. Você não precisa de fazer o fine-tuning no finalzinho lá, você só faz o reinforcement learning sem o human in the loop, né? A OpenAI introduziu o Human in the Loop, né, o Reinforcement Learning no Human in the Loop, e eles tiraram o Human in the Loop, né? Então, essa que foi, talvez, uma coisa assim, para modelos de reasoning, muito importante, né? E o R1, eles lançaram isso. Outra coisa que também foi muito curiosa, que ninguém tinha feito antes, eles pegaram esse modelão de reasoning, né, que tem 600 e poucos bilhões de parâmetros, e eles destilaram em outros modelos open source. Então, destilaram para o modelo Llama e destilaram para o modelo do Gwen, né? Então, você tem esses modelos do Llama e Gwen que são melhores do que os modelos Llamas que a Meta fez, porque eles foram destilados do modelo do DeepSeek R1, né? Então assim, agora, apesar de ter feito tudo isso, eu acho que assim, né, o fato de terem conseguido um recorde de download do app DeepSeek, para mim foi muito muito surpreendente, né? Foi igual o lançamento do ChatGPT, né? O ChatGPT em pouquíssimos dias já tinham lá uma quantidade enorme de usuários. E o DeepSeek bateu recorde naquele dia lá de ser o site mais, né, o aplicativo mais feito download. Acredito que porque tem muita gente que usa o ChatGPT no celular e quando lançou o DeepSeek, né, vamos experimentar aqui. Mas foi muito impressionante. Então, assim, e isso daí teve essa repercussão na mídia, né, com essa questão sendo um modelo chinês, não só era um modelo bom, né, um modelo de graça ali, mais barato, né,
que foi treinado com menos recursos, então isso mexeu o mercado muito, muito mesmo. E o Sidney, o Lotufo comentou do O3, né, do OpenAI, e ele andou vencendo programadores aí de elite, Olimpíadas de programação. Eu vi em algum lugar também que parece que quando ele estava perdendo aquelas disputas de xadrez, ele tenta meio que trapacear, né? Mas tenta adivinhar o que o cara vai fazer. Uhum. E aí o pessoal até colocou um ponto de ética, né? Uhum. De onde ele pega. Que ética também, ética, regulação também é um negócio, né? O Brasil está discutindo aqui uma PL 2338 para regular a IA. Mas assim, fala mais desse O3 pra gente aí, o que tá assim, acontecendo? Os modelos, a gente chama reasoning, né? A técnica, mas assim, não é um modelo raciocinando. Na realidade, ele está prevendo o próximo token, em suma. Mas você pede para ele pensar, né? Como se fosse simular o pensamento. Então, ele não está pensando, ele está simulando o pensamento. E como que ele simula o pensamento? Baseado no que ele aprendeu na massa de dados que ele viu. Então, assim, ele está imitando o pensamento humano, só tentando prever o próximo token. E se nos dados que ele viu do pensamento tinha trapaça, ele vai repetir para trapaça de qualquer forma. Ele vai tentar chegar lá. Até a parte polêmica, né, da inteligência artificial, que a gente, se for para o marketing, a gente chama de inteligência artificial. Só que internamente a gente fala de aprendizagem de máquina. Exato, exato, né? É o grande guarda-chuva da IA, né? É bem polêmico. Eu acho que a inteligência artificial ainda vai vir, mas vai demorar um bom tempo ainda. Eu vou fazer eu adoro fazer isso, né? Uma pergunta que não está no roteiro. Ah, joguei fora o roteiro, né? O pessoal fica desesperado quando eu faço isso. Mas dos princípios da IA, né? Quando vocês estão falando do reasoning, eu sei que não tem nada a ver, mas eu queria que vocês explicassem, tá? O pessoal fala muito da General AI, né? Que, na verdade, quando surgiu o ChatGPT e tal, tem a Narrow AI e a General AI, né? Duas grandes divisões. Estamos chegando com o Reasoning na General. Bem, primeiro, o professor, o senhor gostaria de explicar o que é esse General AI, o que é esse, só para o pessoal saber Não, aí você explicou bem. Você explicou bem. o que a gente está falando, porque esse é o grande, né? Será que a gente está chegando naquela IA do Exterminador do Futuro, né? E a especulação também, né? Agora está na especulação. O pessoal da OpenAI falou que mais uns 5 anos... Da Skynet, né? Será que a gente está chegando na Skynet? Não. Professor, por favor, dá uma explicação para a gente o que é essa General AI aí. Então, esse tema que o Sidney falou, né, de quanto que a inteligência artificial não é inteligente, né, ou que é só um aprendizado de máquina, né, eu tinha uma visão bastante diferente quando eu estava ali né, com o Deep Learning, até aparecer o GPT-2 e GPT-3, né? Eu tinha uma visão que de fato, né, era a inteligência artificial era um modelo ali de estatístico, que simplesmente está sempre, né, procurando encontrar a melhor resposta. É um modelo que é otimizado para uma função de perda, né? Ele é um sistema ótimo, mas com os avanços, né, do Deep Learning, que é o aprendizado de máquina, para olhar texto, né, e com bilhões de parâmetros e com trilhões de tokens que ele está aprendendo, o que acontece assim, ele passou a lidar com a linguagem de uma forma assim que é impressionante. Então, ele parece um ser humano escrevendo, né? Respondendo o que você está mandando. Quer dizer, então, até hoje eu me surpreendo. Você conversa ali com o ChatGPT ou com qualquer um desses, parece que você está conversando com uma pessoa, de fato. Ele responde, né? Porque ele aprendeu a linguagem. E não é só a língua inglesa. Ele aprendeu todas as línguas das nossas civilizações, de todas as culturas, né? Então, quando você faz
um diálogo ali com ele, né? Ou quando você solicita uma coisa, quando você ele é especializado em todas as matérias, todas as coisas que é de conhecimento humano. E uma coisa que é muito próxima da gente, até, inclusive, é a programação. Ele também entende não só as linguagens naturais, né, que a gente fala e que a gente escreve, mas também ele sabe as linguagens de programação. Inclusive, para ele, deve ser muito mais fácil aprender linguagem de programação do que a nossa linguagem, que é cheia de alucinações, cheia de interpretações, cheia de, né, tem muitas irracionalidades dentro do que a gente fala. Enquanto que não a linguagem de programação, não, ali é tudo muito exato, tudo muito certeiro, né? E daí eu comecei a mudar um pouco o meu aspecto, né? Quer dizer, eu hoje, claro, não temos grandes evidências disso, mas eu acho que a forma como a gente raciocina, a forma como a gente pensa, lida com a linguagem, é, é parecido, né? Eu não sei, certamente não é, o nosso sistema humano é muito mais eficiente, a gente gasta muito mais energia, a gente ainda não entende como funciona o cérebro, mas essa parte de linguagem, ele faz melhor que a gente, ele escreve uma redação melhor que a gente, ele consegue resumir um texto melhor que a gente, ele consegue produzir um texto, consegue copiar um texto, consegue fazer até uma letra de música, consegue. Então, hoje em dia já é, de certa forma, né, é uma covardia né, fazer você pega aí os melhores escritores, por exemplo, para fazer poesia ou para fazer isso, o ChatGPT provavelmente vai, da maioria, ele vai ganhar, né? E hoje já está ganhando dos programadores de elite, né? Nas Olimpíadas aí que teve, foi do ano passado, Olimpíadas de programação, ele já está, né, pareado com os melhores programadores que vencem essas Olimpíadas, né? Então, eu estou menos preocupado em tentar definir o que é inteligência artificial, mas se você vê os efeitos, hoje você tem, né, um chat GPT que interpreta o texto, interpreta a imagem, inclusive, que você falou do multimodal, e se ele pensa como a gente ou se não pensa como a gente, é difícil dizer. Eu acho que certamente é uma outra forma de pensar, mas o efeito é como se ele estivesse pensando, aquilo que foi falado muito bem, parece que ele está pensando. Agora, esses modelos têm uma vantagem, que é o que assusta principalmente o Hinton, né? Que é o seguinte: quanto tempo demora para você transferir o conhecimento de um cérebro para outro? Né? Quer dizer, quanto tempo demora para você formar uma pessoa, para ele ser um programador? Quanto tempo demora para ele ser um escritor, ou para ser uma pessoa letrada, como um cientista, né? Enquanto que nesses modelos de IA, quanto tempo demora para você replicar um conhecimento? É imediato, ele já nasce replicado. Quando você já está treinando, ele está treinando em muitas GPUs, tá certo? Entre você fazer a duplicação, então o tempo para você transferir esse conhecimento para um outro lugar e aquele lá melhorar o conhecimento e daí treinar mais e ter, ele é uma bola de neve, né? Mas então é isso que a gente aí está aí em uma situação muito despreparada, tá certo? Com essa questão. Então, o termo que eu gosto mais de dizer é a superinteligência. Então, o que vai acontecer é que esses modelos, se você pegar desde 2012, os avanços que acontecem, né, nessa área de inteligência artificial, elas são sempre, você consegue fazer, sempre alguém consegue publicar um paper importante todo ano, praticamente, e com os avanços impressionantes. E esses avanços vão continuar, ainda estão muito longe de parar. Então, é, então assim, o que vai acontecer quando, né, os programadores conseguirem fazer tudo melhor que os nossos equipes de programadores, ou os nossos gerentes, né, de empresas fizerem melhor a gestão de tudo? Quer dizer, isso está próximo de acontecer. Então, essa aí é uma revolução que nós estamos assistindo e que não dá para parar. E até onde ela vai, a gente não sabe. Eu sei que ela ainda não deu sinais de saturação, né? O pessoal fala, agora está com uma saturação, porque agora não tem mais dados, não tem mais isso. Eu ainda não consigo enxergar nenhuma saturação dessa via o DeepSeek, né? Então, cada hora a gente essa questão de interpretar as imagens, para mim, é uma coisa assim muito impressionante, né? O meu doutorado foi de ter um carro autônomo.
Isso foi em 1986. Hoje você tem carros autônomos, você pode comprar um carro que, né, você pega um táxi lá em São Francisco, ele é totalmente autônomo. Eu pensei que eu não ia viver isso, né? E assim como eu não pensei que eu não ia viver essa capacidade de inteligência que as máquinas têm, né, da inteligência artificial. E ainda acho que tem muita coisa para acontecer. Só fazer Por um favor, contraponto por favor, ao estamos aqui para professor, isso. ao professor Latufo, que eu ia falar que o GPT é ruim de piada de um jeito. Ele pode escrever música, mas para fazer piada ele ainda é Não muito ruim. todas as IAs, mas eu dou risada, cara. Eu peço Não, piada mas para Bem difícil. Alexa, eu dou risada. Desculpa interromper, Marcelo. É o seguinte, eu estou morando aqui no Canadá e vira e mexe, tem um boletim que eu assisto, que eu recebo, e tem umas piadas que eles contam ali. Nossa, eu não entendo a piada. O que que eu faço? Eu ponho no chat GPT. Putz, daí ele conta tudo. Ah, por causa do filme que tem isso, tem uma paródia, tem isso, tal, tal. Quer dizer, ele está explicando a piada para mim, ele consegue explicar muito bem, senão eu teria que conversar com um canadense para poder entender, um canadense entendido na newsletter, né? E eu vou ali, o meu fingerprints ali, fingertips, eu já consigo fazer a pergunta, né? E ele explicar a piada para mim. Olha que barato, hein, cara? Um outro ponto aí uma recomendação de leitura, sei lá, para quem estiver ouvindo depois. Tem um artigo da Emily Bender. Esse artigo é de 2020, ele foi um dos top papers da ACL, que é uma conferência famosa na área de processamento de língua natural. E assim, foi em 2020, logo quando estava começando ainda esse esquema dos language models, dos grandes, né? E ela ganhou lá o best paper, ela criou uma analogia ela é o octopus, né? Então como se fosse um polvo super inteligente. Então ela coloca que tem uma pessoa A numa ilha, pessoa B noutra ilha, e eles têm um telégrafo que eles se comunicam um com o outro, tá? E aí tem um polvo ali embaixo do oceano que fica ouvindo a conversa deles. E aí ela fala, durante muitos anos eles vão conversando sobre as coisas da ilha, do que acontece, como comer coco, e o polvo vai aprendendo aquela linguagem. Aí, em determinado momento, o polvo corta a conexão do A e fica só direto com o B, se comunicando e fingindo ser o A. Então, assim, por muito tempo ele consegue repetir e ter uma conversação normal. Só que ele está dentro do oceano e ele não tem como generalizar para coisas que ele nunca viu antes. Então, por exemplo, apareceu um urso lá na ilha do B. Aí o B vai pedir ajuda para A. O que eu faço para me livrar do urso? O povo não vai conseguir. Então, acho que assim, esse é o ponto assim, de quanto, aí de novo na questão polêmica da inteligência, né? O quanto o modelo consegue generalizar. E eu acredito que a gente vai chegar nesse nível algum dia. O professor citou a Meta, né? A Meta tem um paper mais recente que ele fala em vez de large language model, large concept models. Isso. Então, eles estão tentando juntar e criar conceito para tentar imitar o que a gente pensa que como que o cérebro funciona, né? Para tentar imitar isso e gerar isso e aí colocar memória. Então, eu acredito que a gente vai chegar nessa superinteligência, mas não está perto. Não tá. E como isso vai ser generalizável depois também, não está muito claro para mim. Mas eu colocaria numa janela, sei lá, de 10 anos para frente. Mas eu sou meio pessimista nessa parte. Eu sou sempre otimista. Eu acho... Gente, 2030, vocês sabem que vai mudar o mundo como a gente conhece para tudo. Depois eu vou até comentar isso, essas teorias de 2030, né? E de novo, o Large Language Models, LLMs, eles são ferramentas muito úteis. Então, assim, o fato, se eu tenho um papagaio que grita sempre que entra um ladrão dentro de casa, não importa que ele não saiba que é um ladrão, mas se ele grita, está sendo útil. Então, o que as LLMs fazem hoje já é uma revolução. Com certeza. De fato. Acho que o Lotufo trouxe alguns exemplos, você também. Mudou o nosso jeito, né? Até... Por que é hype? Eu acho que a coisa se transforma numa hype em tecnologia quando ela sai dos engenheiros de computação, cientistas de computação, e ela atinge o grande público. Então, assim, por que a internet deu certo? Porque todo mundo conseguiu usar. Por que smartphone deu certo? Pô, qualquer criança usa, né? E por que essa IA agora dá certo? Porque é fácil, porque você conversa com ela,
né? Então, realmente foi um... Eu também, sabe, professor, quando eu fazia as aulas lá da nossa graduação lá, né, que eu tinha que fazer as redes neurais, né, eu falei, Jesus amado, né? E assim, você treinava na rede neural e eu programava em C, nossa, ficava 3 dias rodando o modelo, né? Hoje em dia, né, o que a GPU, ninguém entende isso, né? Então, pô, o que as GPUs trouxeram, obviamente, os modelos também avançaram muito, mas, poxa, foi uma mudança absurda, né? Que a gente não imaginava que ia chegar nisso, né? Então, acho que o hype, ele se justifica muito quando fica fácil, quando ele populariza, né? Então, isso é fantástico da tecnologia. E até o Lotufo comentou, né? Tem um livro que é muito interessante, né? Essa coisa, quanto tempo você leva para formar, né? Tem o Fora de Série, que é um livro que fala que você precisa de 10.000 horas, né? Para ser excelente. 10.000 horas de treinamento para ser excelente em tudo. Não vi o livro, mas já vi a citação. Essa citação é bem famosa, né? O que é um clique aí para um... Pronto, treinou, né? Muito mais. Em questão de segundos, você leva as 10.000 horas. Isso é fantástico, né? E eu queria... Agora a gente já está indo para a nossa reta final. Eu queria trazer um assunto um pouco menos técnico, mas um pouco mais político do que está acontecendo, né? Então a gente entende aí que pode estar acontecendo uma verdadeira guerra fria aí, né? Da inteligência artificial, né? A gente vê nitidamente uma disputa aí, independente de quem ganhou a eleição, tudo, mas entre Estados Unidos e China, né? Sobre esse domínio, esse maior, a dominação da IA, né? Existe até, acho que pouca gente sabe, né? Mas existe uma restrição de exportação de chips dos Estados Unidos para alguns países, né? Então, se você é um país aliado, né? Você pode ter, senão você tem até o DeepSeek ele tinha essa restrição e eles foram destravando, né? As GPUs tem essa história aí também. Mas vocês veem isso como... a pergunta vai para os dois mesmo. Vou começar com você, Sidney. Você vê realmente essa guerra fria é fato mesmo que está acontecendo? Vai começar a ver isso, essa disputa política? Não sei bem da Guerra Fria. É lógico que a gente tem aí o antagonismo de China e Estados Unidos. Na parte econômica e na parte de tecnologia também vai seguir. Mas eu vejo isso mais generalizado, uma guerra mais mundial, assim, em tecnologia. Que o professor Lotufo falou muito bem, né? Que o mercado, a parte de processamento de linguagem natural, ou essa parte de IA, ela era muito colaborativa até a OpenAI. Então, todo mundo colaborava e ia. Então, tipo, o GPT só existe por conta da pesquisa da Google. E eles publicavam. E a OpenAI, que era para ser open, fechou. Virou a Closed AI. E aí começou essa guerra, entendeu? Então, o Google começou a fechar e todo mundo começou a fechar. Então, agora está uma guerra generalizada das grandes empresas. E assim, o DeepSeek ele também não é totalmente aberto. Então, ele abriu o código, abriu o paper explicando a técnica, mas não abriu os datasets. Que é diferente do que o pessoal que fez o Tucano, eles abriram até o dataset. E aí tem até aquela indícios, né? Que eles dizem que a parte do reinforcement learning dele veio do ChatGPT. Eles podem ter gerado uma base de dados a partir do ChatGPT para usar no reforço. Então, a gente não sabe porque eles não abriram esse dataset. Mas eu vejo várias empresas disputando entre si e agora entre os governos. E os governos vão entrar disputando. Então, o próprio Brasil está tentando entrar na corrida agora. Isso vai globalizar e a busca por recurso e por cérebros, né? Para criar e treinar e desenvolver esses modelos. Acho que é mais isso. Mais do que só China e Estados Unidos. Acho que esse é o antagonismo maior, mas o mundo inteiro está correndo atrás. São parênteses, né? Para quem não entendeu o que é o Tucano. Tucano é um modelo, né? Criado lá na Alemanha. Por um brasileiro. Por um brasileiro que estuda lá, né? Então, com acesso a mais recurso do que as faculdades daqui. Às vezes dá uma raiva disso, né, cara? Ficou muita gente com dor de cotovelo, mas fizeram um trabalho bem legal. Méritos para eles, né? Então, acho que faz. Professor, e essa Guerra Fria, o que o senhor acha? Então, mas é esse ponto aqui, só reforçando esse ponto que o Sidney comentou, que dos modelos open source, que não é de fato tão open source, né? Porque esses modelos de IA,
ele não é só arquitetura, porque a arquitetura é muito parecida com o Transformers, pequenas variações do Transformers, né? Mas mesmo tudo que o DeepSeek fez aí são pequenas modificações do Transformer que já tem um bom tempo aí. Da mesma forma que os LSTM duraram, né, várias décadas, né? Os Transformers também estão durando muitos anos, né? E ninguém conseguiu fazer um modelo fundamentalmente diferente do Transformers ainda, né? Mas, e eles dão os pesos, né? Então, é um open weight, né? Que eles chamam, né? Que eles divulgam o peso de tal modo que você possa, né? Pegar o modelo e rodar na sua máquina, né? No seu servidor. Mas a parte que é uma das partes bem que é o patrimônio principais dessas empresas, é o dataset com que é feito o treino, né? O pré-treino e que é o que é feito aí o fine-tune e o que é feito o reinforcement learning, né? Então, esses datasets, eles normalmente não são divulgados, né? E também é para tirar o chapéu do pessoal do Tucano que, né, publicaram o dataset. Tem algumas outras open source que publicam dataset, mas não é o caso geral. Por exemplo, a Meta nunca divulgou nenhum dataset, o DeepSeek também não divulga nenhum dataset, né, esses outros modelos do Mistral também não divulga dataset, então o dataset é ainda uma parte protegida, vamos dizer, é uma parte ali, talvez eles não divulgam até porque tem problema de copyright, né, porque Com vai certeza. saber o que Talvez, está né? lá dentro, tá certo? É. Então esse é um problema. Agora, essa relação da China e Estados Unidos, o que muita coisa, eu vejo que a imprensa americana, né, eles ficaram, que surpresa, né, que nós estamos tendo, de ter um modelo chinês, eles que provavelmente copiaram da gente, roubaram nossa tecnologia, alguma coisa. Mas não é verdade. A China já está com uma política de Estado de dominar várias tecnologias que não é de hoje, né? Tem um programa lá 2025, né, que justamente acaba esse ano, que é um programa que foi muito bem sucedido, né? Então, a China eu até pergunto, Marcelo, em relação ao 5G, como que você compara a tecnologia de 5G da China com os Estados Unidos? Já passaram, né, professor? Já Já passaram, já passaram. Então, passaram. então É. assim, e nessa área de open source, não precisa ter muita dificuldade para passar, basta ter dinheiro para ter, né, as GPUs, e para ter pessoas para trabalhar em cima daquilo ali. Mas, fundamentalmente, a IA generativa não tem uma barreira de entrada, além, é claro, né, dos dados de dinheiro de GPUs, né, e um foco para gerar isso. Mas não tem as grandes, o que eu vejo assim, as grandes big techs, ela tem uma vantagem enorme. Primeiro, porque ela consegue oferecer para a gente, né, para o grande público, porque ela tem lá o Microsoft, tem o Word, tem o Excel, né, o Google tem, né, o buscador. Então, são formas que eles vão conseguir, vamos dizer, vender, né, a IA de uma forma muito melhor do que qualquer outro competidor. Então, as big techs agora talvez caíram um pouco né, nas ações, o pessoal fala da bolha, porque eles ganham muito dinheiro, muito mais do que qualquer outra empresa, né? E com inteligência artificial vão ganhar mais ainda, né? Tá certo? Então, foi dado um break aí nessa questão. Eles não precisam de tanto dinheiro quanto, né? Porque eles estavam buscando mais investimento, mais investimento, mais investimento, e que a DeepSeek falou assim, olha, não precisa tanto investimento, esse pessoal já tem investimento bastante, né? Então, essa questão dos Estados Unidos ficar ali, achar né, como que pode a China agora tá passando a gente em inteligência artificial? Eles têm muito mais patentes na área de inteligência artificial que os Estados Unidos, e ele é maior de todas elas, né? E se você pega, como você falei, os 5G, eles são melhores, e painéis solares, eles Já dominam o mundo dominam. todo, né? Carros elétricos. 90% dos painéis solares são chineses. A parte de baterias são todas chineses também. Os carros elétricos, a BYD já passou, né? Se você vê aquelas curvas de crescimento né, de venda de carro elétrico, e não tem retorno. E os Estados Unidos está com uma política, né, que, né, não quer usar, né, energia renovável, né, porque tem que usar o petróleo, tem que usar o gás. Então, com isso, eles estão perdendo terreno em tecnologia, né? Então, eu vejo que é, é,
É difícil saber se essa Guerra Fria é uma guerra declarada ou são fatos que a China não está nem aí, ela está no caminho dela, sabe? Ela percebeu que, né, ela usou muitas das características do capitalismo para crescer, então, a própria DeepSeek, ela veio de um fundo. Quer coisa mais capitalista do que um Exato, fundo? exato. Né? E até estranhar, assim, porque muita gente fala assim, não, é o governo chinês que colocou o DeepSeek lá naquele... Eu acho que não foi o governo chinês que fez, pelo contrário, o governo chinês ainda está... Ele prefere que seja o open source, porque imagina, o governo chinês pudesse, né, um regime autoritário, comunista, falar, o que é esse open source que vai fazer? Peraí, isso aqui tem que ficar entre a gente. E o governo não fez nada. Quem reclamou foi a Alibaba, né? Que daí lançou um outro modelo para concorrer com eles. Então, o governo chinês percebeu que concorrência, percebeu que open source, percebeu que ciência, percebeu que isso é a chave para o futuro, né? Então, o que o governo chinês está fazendo, está pegando o melhor do capitalismo ali para fazer a tecnologia e a economia andar, enquanto que os Estados Unidos, o contrário, está num processo de restrição. Quando você põe restrição para a China, eles vão melhorar mais ainda, porque daí com restrição eles vão inventar mais tecnologias, tá certo? Então, eu acho que o erro que eu vejo que os Estados Unidos têm é não ter perseguido energia solar. Inteligência artificial na China é muito mais prioritária do que nos Estados Unidos, né? Os governos, todos os incentivos de inteligência já estão atrasados, né? Do que na China, né? Então, eles estão lá na frente e vão passar, daqui a pouco vão passar muito mais, não tenha Exato. dúvida. É só para a gente fazer uma conclusão, o professor Lotufo lembrou muito bem, né? Quando a gente trabalhou na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, e eu trabalhei coordenando o eixo de pesquisa, desenvolvimento e inovação e empreendedorismo, a gente olhou o que os países estavam fazendo, né? Estados Unidos, China, Canadá, vários líderes. A China, ela tem uma estratégia de Estado baseada em 3 fases. E se eu não me engano agora, né, professor, é a segunda fase que está terminando. Acho que eles estão indo agora para a terceira. Acho que 2025 é a segunda fase. O objetivo da terceira fase é ser referência mundial em IA. É o objetivo da terceira fase deles. E eles vêm cumprindo sistematicamente a estratégia, né? Com patentes, aumento do número de patentes, doutores, etc, etc, etc. Tudo isso, né? Se você olha a estratégia chinesa, não é surpresa. Não é surpresa nenhuma o que está acontecendo. É uma estratégia de Estado, né? Para crescimento da economia baseado em tecnologias emergentes, e vem acontecendo isso muito, né? Então, é só para também a gente entender um pouco disso, né? Acho que foi muito bem lembrado, existe uma estratégia. Pessoal, a gente poderia ficar aqui mais umas 3 horas, 4 horas. Esse assunto é fascinante, esse é um assunto que todo mundo quer entender. Eu fico muito feliz hoje com o conteúdo que a gente trouxe aqui. Espero que o pessoal tenha entendido um pouco, mas a gente falou um pouco aqui, um pouco do tecnês, né? Tecniquez aqui, mas tudo bem. Nada que vocês não joguem depois no chat GPT, né? Que ele explique para vocês também. Ou no DeepSeek, né? Também. Vê lá qual que explica melhor para você, né, pessoal? Então, agradecer muito, professor Lotufo, mais uma vez aqui, sempre nos ajudando aqui. Sucesso para Neural Mind, né? A gente sabe que é um trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo, e contem sempre com o Venturos, contem aqui conosco sempre para ajudar. Sidney, muito obrigado também pela sua presença. Fiquei muito feliz aqui com a sua primeira de muitas participações no Futuros, né? Vamos ver. Então, mais uma vez, pessoal, não deixe lá deixar o comentário no seu episódio, dar o seu joinha e continue nos acompanhando para mais episódios. Muito obrigado.